Uma descoberta arqueológica recente tem causado grande agitação no mundo acadêmico, com o potencial de revolucionar nossa compreensão sobre a origem das línguas. Pesquisadores de diversas áreas estão colaborando para desvendar os mistérios que essas tábuas de argila podem revelar. Essa descoberta gira em torno de uma série de tábuas de argila, com inscrições que parecem ser uma forma primitiva de escrita, possivelmente proto-hebraica ou proto-cananeia. As inscrições são incrivelmente detalhadas e bem preservadas, o que aumenta a expectativa sobre o que elas podem nos ensinar. Se autenticadas e decifradas, essas inscrições podem fornecer informações sem precedentes sobre a linguagem utilizada nos primórdios da civilização humana, oferecendo uma janela única para o passado, aproximando-nos da possível língua de Adão. A ideia de uma língua original, falada pelos primeiros humanos, é fascinante e tem sido objeto de especulação por séculos. A comunidade científica está dividida quanto à interpretação dessas inscrições. Alguns estudiosos acreditam que elas podem representar uma forma de escrita cuneiforme ainda não catalogada, o que abriria novas possibilidades para a compreensão das interações culturais na antiguidade. Enquanto outros argumentam que as semelhanças com o proto-hebraico e o proto-cananeu são inegáveis. Essas semelhanças poderiam indicar uma origem comum ou uma influência mútua entre essas culturas antigas. A descoberta levanta questões intrigantes sobre a possibilidade de uma protolíngua ancestral, uma língua-mãe, da qual todas as línguas semíticas, como o hebraico e o árabe, teriam se originado, da qual as línguas semíticas, como o hebraico e o árabe, teriam se originado. A ideia de uma língua ancestral comum é um conceito que pode mudar a forma como entendemos a evolução linguística. Essa descoberta nos leva à narrativa bíblica da Torre de Babel, um relato que descreve a origem da diversidade linguística. Segundo a Bíblia, a Torre de Babel foi um ponto de virada na história da humanidade. A Torre de Babel, segundo a Bíblia, era uma estrutura colossal construída por uma humanidade unificada por uma única língua. A construção da torre simbolizava a ambição humana de alcançar o divino. A ousadia dos construtores, que desejavam alcançar o céu, provocou a ira divina, resultando em uma intervenção que mudou o curso da história, levando Deus a confundir suas línguas e dispersá-los pela terra. Esse evento, segundo a narrativa, marcou o início da diversidade linguística que conhecemos hoje. Se as inscrições recém-descobertas realmente representarem uma forma primitiva de proto-hebraico ou proto-cananeu, isso poderia indicar que a história da Torre de Babel tem suas raízes em eventos históricos reais. A validação dessa hipótese seria um marco na arqueologia e na linguística. A descoberta alimentaria a teoria de que a diversidade linguística atual é resultado da fragmentação de uma língua ancestral, uma língua que unificava os povos antes de se dividir em múltiplos idiomas. Possivelmente, a língua de Adão, falada antes da suposta confusão de línguas na torre. A confirmação dessa teoria poderia revolucionar nossa compreensão da história linguística da humanidade. A história da Torre de Babel, contada no livro de Gênesis na Bíblia, é uma das narrativas mais conhecidas e enigmáticas sobre a origem da diversidade linguística e cultural da humanidade. Esta história tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos, refletindo as preocupações e os valores de diferentes épocas e culturas. De acordo com o relato bíblico, após o dilúvio, a humanidade, unificada por uma única língua, migrou para o Oriente
e se estabeleceu na terra de Sinar, na Mesopotâmia. Esta região, rica em história e cultura, tornou-se o palco de um dos eventos mais significativos da narrativa bíblica. Lá, eles decidiram construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegasse aos céus, um símbolo de sua ambição e poder. A torre representava não apenas um feito arquitetônico, mas também um esforço coletivo para alcançar algo grandioso e transcendente. Deus, observando a arrogância e a pretensão dos homens, decidiu intervir. Ele viu que a unidade da humanidade estava sendo usada para fins egoístas e desafiadores, e que isso poderia levar a consequências desastrosas. Ele confundiu a língua do povo, de modo que eles não mais conseguiam se comunicar entre si. A confusão linguística resultante foi imediata e profunda, criando barreiras intransponíveis entre as pessoas. A construção da torre foi interrompida, e a humanidade, dividida pela barreira da linguagem, se dispersou pela terra. Este evento marcou o início da diversidade cultural e linguística que conhecemos hoje. A Torre de Babel tornou-se, assim, um símbolo da desunião e da confusão resultantes da busca desenfreada pelo poder e pela autossuficiência, em desafio à ordem divina. A ruína da torre serve como um lembrete das limitações humanas e da necessidade de humildade. A narrativa da Torre de Babel levanta questões profundas sobre a natureza da comunicação, da identidade cultural e da relação entre a humanidade e o divino. Ela nos faz refletir sobre como a linguagem pode ser tanto uma ponte quanto uma barreira. O mito da Torre de Babel ecoa em diversas culturas ao redor do mundo, refletindo uma preocupação universal com a natureza da linguagem e seu poder de unir ou dividir. Muitas tradições possuem histórias semelhantes que exploram os temas de comunicação e separação. A história serve como um alerta sobre os perigos da arrogância e da desobediência, enfatizando a importância da humildade e do respeito à ordem cósmica. Ela nos lembra que a busca pelo poder sem consideração pelas consequências pode levar à ruína. A narrativa da Torre de Babel também oferece uma explicação mítica para a diversidade linguística observada no mundo. Ela sugere que a multiplicidade de línguas é uma parte essencial da experiência humana. A história sugere que a pluralidade de línguas não é algo intrinsecamente negativo, mas sim um reflexo da rica tapeçaria da experiência humana. Cada língua carrega consigo uma visão de mundo única e valiosa. A diversidade linguística, apesar de representar um desafio à comunicação, é também um testemunho da criatividade e da capacidade de adaptação da humanidade. Ela nos mostra que, apesar das diferenças, podemos encontrar maneiras de nos entender e colaborar. A localização exata da Torre de Babel permanece um mistério, mas a narrativa bíblica oferece algumas pistas intrigantes que têm fascinado historiadores e arqueólogos por séculos. O livro de Gênesis situa a construção na terra de Sinar, que os historiadores identificam como a antiga Mesopotâmia, região conhecida como o berço da civilização. Esta área, rica em história e cultura, foi o lar de algumas das primeiras grandes cidades do mundo. A Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, foi palco do surgimento de algumas das primeiras cidades-estado do mundo, como Ur, Uruk e Babilônia, e abrigava uma rica tradição de construção de zigurates, templos em forma de pirâmide, que serviam como centros religiosos e sociais. Essas estruturas monumentais não só demonstravam a habilidade arquitetônica dos antigos mesopotâmicos,
mas também sua profunda devoção religiosa. As ruínas de diversas zigurates, como a Etemenanque em Babilônia, têm sido apontadas como possíveis candidatas à Torre de Babel. A Etemenanque, em particular, destaca-se por sua grandiosidade e importância histórica. A Etemenanque, dedicada ao deus Marduk, era uma estrutura imponente de 7 andares, com um santuário no topo. Este zigurate não era apenas um centro religioso, mas também um símbolo do poder e da engenharia avançada da Babilônia. Sua imponência e grandiosidade a tornaram lendária, associando-a à imagem da Torre de Babel na tradição judaico-cristã. A visão de uma torre que alcançava os céus capturou a imaginação de muitas gerações. Outra localização frequentemente associada à Torre de Babel é o Monte Ararat, na atual Turquia. Este monte é envolto em mistério e lendas, sendo um ponto de referência significativo em várias tradições. Segundo a tradição judaico-cristã, é no Monte Ararat que a Arca de Noé teria repousado após o dilúvio. Este evento bíblico adiciona uma camada de significado ao monte, tornando-o um local de grande interesse histórico e religioso. A proximidade geográfica do Monte Ararat com a Mesopotâmia, somada à sua importância simbólica como local de recomeço após o dilúvio, o torna um candidato plausível para a localização da Torre de Babel. Esta conexão geográfica e simbólica reforça a ideia de que a Mesopotâmia e seus arredores foram o cenário de muitos eventos bíblicos significativos. Embora a localização exata da Torre de Babel continue incerta, a narrativa bíblica e as evidências arqueológicas apontam para a Mesopotâmia como o cenário mais provável para essa história. As escavações e estudos contínuos na região continuam a revelar novos insights sobre essa antiga civilização. A região, berço da civilização e palco da construção de imponentes zigurates, oferece um contexto histórico rico para a compreensão da narrativa da Torre de Babel e seu significado simbólico. A história da Torre de Babel continua a ser uma fonte de fascínio e estudo, refletindo a complexidade e a profundidade das antigas culturas mesopotâmicas.